Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. No tema Os Grandes Benfeitores da Humanidade, entre eles destacamos a figura de Allan Kardec, que em abril agora de 2014, a sua obra O Evangelho segundo o Espiritismo está completando 150 anos. No último programa, nós já estávamos abordando o tema Os Bastidores de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos continuar, ver o que está por trás da organização desta obra. Convido vocês para que, passo a passo, penetremos no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos descobrindo os seus segredos, vamos descobrindo, em essência, o que ele verdadeiramente veio nos trazer. Então, a quarta parte que nós vamos desenvolver, já com relação ao nosso último programa, é o significado da obra. Qual o significado do Evangelho? No fundo, o que ele verdadeiramente significa ou o que ele quer nos trazer, em essência. Olha como a espiritualidade define: um raio de sol. O novo livro, uma doutrina cuja moralidade resplandecerá como um raio de sol. É uma luz. É a luz que chega, antes de tudo, com a força de consolar, de aliviar o homem cansado. Nada mais é do que a materialização daquela mensagem dita pelo Mestre Jesus. Vinde a mim, todos que se encontram aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei repouso para as vossas almas. Está aí. O Evangelho segundo o Espiritismo é esse raio de sol que traz consolo, que traz repouso. Olha, diz a espiritualidade, aí está o Espiritismo tal qual ele é. O verdadeiro Espiritismo, onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. O Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã. A única instituição verdadeiramente humana e divina. O Espiritismo, instituição humana, através dos médiuns e os colaboradores da doutrina espírita, e divina, através da corte da espiritualidade que trabalha sobre a orientação do Espírito de Verdade, que é Jesus, o guia, protetor e governador do nosso planeta. Quando a obra saiu, muitas bibliografias, muitas referências foram feitas a esta obra. Eu destaquei uma de André Pesani, da cidade de Lyon, que era amigo do codificador e talvez o maior erudito da época da codificação. É tão interessante o seu André Pesani, que o próprio Allan Kardec se utiliza dele quando tinha dúvidas nas traduções. Por exemplo, para explicar aquela frase, do ninguém pode seguir o Cristo se não odiar aos seus familiares, ele interpreta, fazendo uma verdadeira pesquisa, essa palavra odiar como amar menos. Então, como Allan Kardec o cita por 2 vezes no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive faz referência à sua obra, à pluralidade das existências, sobre a reencarnação, então nós vamos nos deter no que informa o senhor André Pesani sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Diz ele, o Espiritismo é uma revelação da revelação, ou melhor, ele é uma revelação daquela revelação do Cristo, ou, em outras palavras, ele é uma continuidade do próprio ensino dado por Jesus. Assim, nós temos as 3 revelações. A de Moisés, que veio nos trazer os 10 mandamentos, e que Allan Kardec trabalha no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois nós temos o Cristo, com a segunda revelação, que é todo um desenvolvimento feito na obra do Evangelho segundo o Espiritismo.
e o Espiritismo, que é a revelação codificada por Allan Kardec. As 3 revelações são comandadas por Jesus. Moisés é que o inspira, ele, o Jeová ou o Yahvé, o guia protetor do Antigo Testamento. Ele mesmo se faz presente na 2ª revelação, vindo aqui habitar conosco, e ele comanda a 3ª revelação, através de Allan Kardec, como o Espírito de verdade. Então, Allan Kardec ele recebe uma considerável influência, e mais, a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, terá uma considerável influência, porque ela penetrará com mais facilidade no mundo cristão e não cristão, por causa da sua mensagem de moralidade. Olha o que fala a espiritualidade. Esse livro doutrinário terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Vida religiosa e vida prática é um livro abençoado, porque ele não só conforta o coração, mas orienta bem como é que tem que ser o trato, a relação, a urbanidade, a sociabilidade, a relação interpessoal. Por isso que ele atua não só no coração, mas ajuda num bom relacionamento. Daí a parte prática. Muito bem. É um bem para a sociedade, verdadeiramente como estavam dizendo. Diz a espiritualidade: teu trabalho é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo, a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade. Então, ele veio para beneficiar. É bem o título que nós damos aqui a essa série de programa, Os Grandes Benfeitores da Humanidade. E a obra, o Evangelho, feita por este benfeitor, ou inspirada a este benfeitor, que é Allan Kardec, traz esse benefício. Ora, vamos agora estudar como que foi feita a construção do edifício. Como que o Evangelho foi, podemos dizer assim, arquitetado, planejado e construído. A construção, antes, de forma espiritual. O edifício começa a libertar-se dos andames e já se começa a entrever sua cúpula, a desenhar-se no horizonte. Ou melhor, agora os andames da construção do Espiritismo vão sendo afastados e a gente já pode ver a cúpula. O que é a cúpula? O Espiritismo cristão. O Evangelho segundo o Espiritismo. A Terra, no momento em que o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito, ela entra numa nova ordem irradiante das esferas. Observe, a dúvida tem que ser destruída. A Terra, arada há muito tempo pelos teus amigos de além-túmulo, agora já pode receber em espírito e verdade a mensagem do Evangelho. As suas populações civilizadas estão prontas para receber a mensagem. Lança, pois, a semente que te confiamos e faça com que ela possa, antes de tudo, nascer no jardim do coração da humanidade. É tempo de que a Terra gravite na ordem radiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Dúvidas, nevoeiros, falta de consolo, de esclarecimento, os princípios básicos da doutrina, Deus como Criador e Pai amoroso, a lei do amor, a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, a reencarnação, a evolução e a pluralidade dos mundos habitados. Os 7 principais itens da doutrina espírita agora são as chaves usadas no Evangelho segundo o Espiritismo para abrir o segredo da mensagem do Mestre e nos trazer Jesus em toda a sua beleza, como um raio de luz, nos iluminando e nos esclarecendo. Agora,
evidentemente que as trevas vão gritar. E um mês depois, precisamente no dia 1º de maio, a obra O Evangelho segundo o Espiritismo é condenada pelo Índex. E automaticamente as outras obras de Allan Kardec também. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. No entanto, é bom que se diga que o Índex nada mais é do que uma força de propaganda, né? Porque quando se fala na frase é proibido proibir, as pessoas ficam numa curiosidade tremenda. No fundo, é um marketing, um excelente marketing. Acaba, como diz o próprio Allan Kardec, levando com mais facilidade a obra aos corações das pessoas, porque todos ficam querendo saber o que diz ela para ser assim condenada de forma tão veemente. Assim, então, a espiritualidade já tinha alertado o codificador. O clero gritará, heresia. Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação de O Livro dos Espíritos, cujos dados principais, a rigor, poderia aceitar. Agora, porém, tu entraste por um novo caminho, no qual não poderá ele acompanhar-te, porque coloca Jesus no coração das pessoas de forma inquestionável. E o clero, então, vai gritar heresia. O anátema secreto se tornará oficial e os espíritas serão repelidos, como foram os judeus e os pagãos pela Igreja Romana. O Índex entrou a condenar a obra no dia 1º de maio de 1864. Na cidade de Bordeaux vai haver uma comunicação com o tema Nada temais. Não tema. O Índex já condenou muita gente e a luz sempre venceu as trevas. Aliás, não há dia em que o sol não nasça. As trevas passam, porque nada há oculto que não venha a ser revelado. Assim, é tranquilo, porque, dizem os Espíritos, nada temais. Faz parte do nível da humanidade a condenação e a perseguição da luz. No final, happy end. O bem sempre vence. Ora, agora passemos para o autor, o codificador. Vamos não só falar agora dos espíritos, mas ele, quem ele era e por que ele foi escolhido para escrever essa obra principal do espiritismo. Por quê? Porque ele tinha uma fé inabalável. Diz a espiritualidade, ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de bronze, resistiria a todos os ataques. A tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar sobre as águas. Então, por Allan Kardec ser esse ser uma fé inabalável e numa confiança na sua missão, é por causa disso que ele foi escolhido para receber e escrever a principal obra do Espiritismo da terceira revelação. Por quê? Porque, antes de tudo, também ele é discípulo fiel da verdade, discípulo fiel do Cristo. Continua, através da vida, a obra que, em outros tempos, diante do grande Espírito, que é Jesus, que te ama e a quem venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências, até que ela se achasse concluída. Saúde-te por isso. Então, ele havia marcado com a própria espiritualidade ou com o próprio mestre que ele escreveria essa obra. Dito e feito, como discípulo fiel, assim ele veio a fazer. E por isso que ele não só se utilizou dos espíritos, mas ele tinha capacidade para escrever outros capítulos. Como o capítulo, não separareis o que Deus juntou, a estranha moral, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, buscai e achareis, dai de graça o que gratuitamente recebeste, e coletânea de preces espirituais. Aqui nós não temos as chamadas comunicações dos espíritos. O próprio codificador, com a inspiração que recebia, escrevia sobre o assunto. Sendo assim, nós vamos agora, no nosso terceiro programa, no próximo, não percam, convido todos vocês, vamos dar continuidade ao tema Os Bastidores do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos começar agora a falar dos coautores espirituais.
quem eram esses espíritos e quantos eram que colaboraram diretamente com o codificador. Assim, até o nosso próximo programa. Fique em paz.